Vou te contar algo que me aconteceu há alguns anos, quando eu tinha minha taqueria em um bairro da Cidade do México. Não sei se o que vivi foi coisa da minha cabeça ou algo que realmente aconteceu, mas ainda lembro como se tivesse sido ontem. E, embora eu goste de contar essa história entre amigos, sempre que a repito fico com aquela sensação incômoda de que há algo que não consigo entender completamente. Minha taqueria ficava em uma esquina movimentada, perto de uma estação de metrô e alguns escritórios. Meu pai havia começado o negócio e quando ele morreu, eu fiquei à frente. Não era fácil, mas os tacos ao pastor sempre atraíam gente, e mais de um vizinho vinha jantar várias vezes por semana. O que aconteceu foi em uma dessas noites de sexta-feira que, por algum motivo, sempre tinham uma vibração estranha. Nesses dias, a clientela era diferente. Muitos bêbados, gente apressada e rostos que eu não via durante a semana. O negócio estava indo bem naquela noite, com a fila habitual de clientes, enquanto eu cortava carne e servia molho, tudo correndo. Meu ajudante, Tônio, cuidava dos pedidos, enquanto eu me concentrava no trompo. Então, entre os clientes, vi um cara que eu não conhecia. Isso não era raro, como eu disse. As cestas traziam muitos que não eram do bairro. Mas algo nele chamou minha atenção. Não era pela roupa nem pelo aspecto, mas pelo jeito como ele se movia. Ele não pediu nada, não entrou na fila, só ficou parado a alguns metros, observando. O sujeito era alto, magro, usava um boné velho e uma jaqueta que parecia grande demais para ele. Seu olhar me seguia de um lado para o outro enquanto eu cortava a carne, e isso me deixava desconfortável. Mas eu não podia perder tempo pensando nisso. Os clientes continuavam chegando, então tentei ignorá-lo e continuei trabalhando. Passaram-se uns 15 ou 20 minutos até eu perceber que ele ainda estava ali, sem se mexer. Ele não era o típico cliente que espera amigos ou decide o que pedir, muito menos alguém que simplesmente passeava. Foi então que ele se aproximou lentamente, mas sem dizer nada. Eu esperava que pedisse um taco, mas nada. Só ficou lá, do outro lado do carrinho, me olhando fixamente. "O que vai querer?" Perguntei meio de brincadeira, mais para quebrar a tensão que se formava. Ele não respondeu. Seus olhos estavam vazios e o fato de estar tão perto, mas tão silencioso, me deixou nervoso. Pensei que poderia ser um cara perdido ou drogado, algo comum naquela área nos fins de semana. Olhei melhor para suas mãos. Ele as mantinha nos bolsos da jaqueta. De repente, minha cabeça começou a pensar em todas as histórias de assaltos que eu já tinha ouvido, especialmente em barracas de rua. Pessoas como eu que lidam com dinheiro e estão expostas são alvos fáceis. "Amigo, se não vai pedir, está me atrapalhando", disse desta vez mais sério, tentando afastá-lo. Tônio também percebeu e perguntou baixinho se eu queria que ele tirasse o cara dali. Mas eu disse para deixá-lo. Talvez só estivesse confuso, pensei. Então o sujeito ficou mais um pouco observando em silêncio, até que finalmente foi embora. Ele caminhou sem pressa, atravessou a rua e desapareceu entre as sombras das lojas fechadas. Não pensei mais nele até a semana seguinte, quando novamente em uma noite de sexta-feira ele voltou. Desta vez foi mais cedo, por volta das 8 horas, e de novo não pediu nada. Ficou parado na beirada da barraca, observando todos, mas especialmente a mim. Não tirava os olhos enquanto eu trabalhava. Sua presença começava a me incomodar, mas mais que isso, me dava uma sensação ruim no estômago. Aquela noite, depois de ir embora, cheguei em casa preocupado. Contei à minha esposa o que tinha acontecido e, embora ela me escutasse, disse que provavelmente era só alguém estranho e que eu não deveria dar importância. Tentei segui-la, mas algo naquele homem me inquietava demais. Seu olhar, seus movimentos lentos, tudo me deixava alerta. Passaram-se algumas semanas sem notícias dele e comecei a relaxar. Mas, numa noite de chuva, quase às 10, quando já estávamos prestes a fechar, o vi novamente. Dessa vez, estava mais perto da barraca, sob um dos guarda-sóis que colocávamos para os clientes. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos, juro que seus olhos não eram normais. Pareciam brilhar no escuro. Ou talvez fosse a luz refletindo, mas aquela sensação de desconforto voltou como um soco no peito. Disse a Tônio para vigiá-lo enquanto eu terminava com os últimos clientes. Mas algo estranho aconteceu. Em um dado momento, o homem simplesmente desapareceu.
Num segundo ele estava ali, no outro não estava mais. Não o vi caminhar nem se afastar. Simplesmente não estava mais lá. Foi então que comecei a pensar que algo estava errado. Na sexta-feira seguinte, foi pior. Chovia muito. Estávamos prestes a arrumar tudo para ir embora, quando ele apareceu novamente. Estava encharcado, mas não se mexia. Apenas ficou parado na esquina, sob a luz amarelada de um poste. Dessa vez não me aproximei, mas senti a sua presença como uma pressão no peito. Tentei ignorá-lo, arrumar tudo e ir embora. Mas quando terminei, ele ainda estava lá. Entrei no carro com Tônio e, enquanto dirigia para casa, olhei pelo retrovisor. Lá estava ele. Caminhava devagar, mas firme, atrás do carro. Tônio também notou e me disse para acelerar, mas a chuva dificultava ir mais rápido. Quando virei em uma esquina, o perdi de vista. Chegando em casa, não consegui parar de pensar nele. Por que ele me seguia? Quem era ele? Naquela noite não consegui dormir. Pensava em seu rosto, em como ele me olhava e naquele estranho brilho nos olhos. Decidi que, se o visse novamente, o confrontaria. Não podia continuar com aquela sensação de medo. Na semana seguinte, preparei meu plano. Se o homem voltasse, falaria diretamente com ele. E como se tudo estivesse planejado, ele voltou. Estava chovendo novamente e lá estava ele, parado na mesma esquina. Desta vez, não esperei. Deixei a faca na mesa e fui até ele. O que você quer? Component placement, perguntei, sentindo o medo subir pela garganta. O homem não respondeu. Apenas me olhou com aqueles olhos vazios e frios. Então, lentamente, tirou algo do bolso. Uma nota de 500 pesos, amassada e molhada. Não preciso do seu dinheiro. Se está com fome, te dou comida. Mas não fique me seguindo, disse, irritado e confuso. Ele não disse nada. Apenas estendeu a nota. Quando não aceitei, deixou-a cair no chão e foi embora, caminhando lentamente em direção à escuridão. Essa foi a última vez que o vi. Ele nunca mais apareceu na taqueria. Mas desde então, toda vez que fecho o negócio e estou guardando as coisas, sinto aquela sensação de que alguém me observa da esquina, mesmo que não haja ninguém. E toda sexta-feira à noite, quando fecho a cortina do posto, olho para o chão, esperando não encontrar outra nota molhada jogada em frente a mim. Vou te contar algo que me atormenta há anos. Ainda não sei se foi uma fase ruim ou algo além disso, mas desde então, nunca mais fui o mesmo. Essa história começa com minha taqueria, um pequeno negócio que montei com muito esforço em um bairro no sul da cidade do México. Não era o lugar mais famoso, mas tinha meus clientes fiéis, especialmente à noite, quando os vizinhos voltavam do trabalho ou da escola e queriam algo rápido e barato para jantar. Era um negócio humilde, mas honesto. Tudo começou em uma dessas noites tranquilas de terça-feira. A taqueria ficava em uma esquina, onde não acontecia muita coisa, exceto um ou outro carro passando ou as luzes dos ônibus ao longe. Era uma daquelas noites em que você pensa em fechar mais cedo, porque sabe que não vai aparecer mais ninguém. Tônio, meu ajudante, estava lavando a louça e eu terminava de limpar o espeto de carne ao pastor. Quando estava prestes a decidir fechar, apareceu um homem estranho. Não sei bem como descrevê-lo. Ele não era um cliente habitual e tampouco parecia que vinha comprar tacos. Vestia uma jaqueta velha e suja, daquelas que parecem ter visto dias melhores, e usava um chapéu cinza que cobria quase todo o rosto. Ele se aproximou do balcão, mas não pediu nada. Apenas ficou parado, como se estivesse esperando algo. Perguntei o que ele queria, mas ele não respondeu. Pensei que talvez não tivesse ouvido, então me aproximei um pouco mais e repeti a pergunta. O que vai querer, chefe? O homem me olhou debaixo do chapéu, e tudo o que vi foi um brilho estranho nos olhos dele, como se ele não estivesse totalmente presente, mas também não parecia perdido. Finalmente ele falou, não vim por tacos. Disse com uma voz rouca, quase um sussurro. Só vim ver como você trabalha. Aquela resposta me deixou inquieto. Ninguém se aproxima às 10 da noite só para observar como você trabalha. Sorri mais por educação do que por qualquer outra coisa e voltei ao balcão. Convenci-me de que ele era apenas mais um homem estranho que teve um dia ruim.
Mas por alguma razão, a atitude dele continuava na minha cabeça. Não gostei de como ele me olhou. Naquela noite, nada mais aconteceu. Fechamos uma hora depois e eu fui para casa. Minha esposa já estava dormindo, como de costume quando cheguei, e eu não tinha ânimo para contar o que havia acontecido. Não queria preocupá-la com algo que talvez nem tivesse importância, mas para ser honesto, não conseguia tirar aquele homem da cabeça. A semana seguinte foi ainda mais estranha. Era quarta-feira, outra noite calma, e quase na mesma hora, o mesmo homem apareceu de novo. Desta vez ele nem sequer se aproximou tanto. Ficou parado na esquina, bem onde a luz do poste mal o alcançava. Não fez nenhum gesto e nem me olhou diretamente. Mas eu sabia que ele estava lá por mim. Podia sentir. Era como se a presença dele naquela sombra escura estivesse me perseguindo. Não sei quanto tempo passou até eu decidir enfrentá-lo. Eu não sou do tipo que se intimida facilmente, ainda mais no meu próprio negócio. Então caminhei até ele com firmeza, mas com certa apreensão. À medida que me aproximava, o homem parecia maior, como se a sombra dele se estendesse na escuridão. "O que você quer?" "Logramos." Soltei, já um pouco irritado. "Se não vai comprar nada, é melhor ir embora daqui." O homem me olhou de novo, mas desta vez com uma expressão diferente. Ele tinha um leve sorriso que me fez sentir um calafrio na espinha. Não disse nada, apenas deu meia volta e foi embora, andando lentamente, como se não tivesse pressa nenhuma. Vi ele desaparecer nas sombras das ruas próximas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, tentando me convencer de que não era nada, que ele era apenas um homem estranho com tempo de sobra. Mas algo no meu estômago me dizia que havia mais naquela história. Depois de alguns dias sem ver o homem, as coisas pareciam voltar ao normal. O movimento no negócio seguia seu ritmo, ou pelo menos foi isso que pensei. Era sexta-feira, uma daquelas noites em que a taqueria estava cheia de gente esperando seus pedidos. Entre o burburinho dos clientes, os carros passando e a música que saía dos bares próximos, eu o vi novamente. Ele estava ao fundo, a alguns metros do balcão, observando em silêncio, sem se aproximar. Dessa vez não tive coragem de enfrentá-lo. Ignorei sua presença e continuei atendendo os clientes, sorrindo como se tudo estivesse normal. Mas a cada vez que eu levantava o olhar, lá estava ele, parado como uma sombra. Quando finalmente servimos o último cliente e começamos a limpar, perguntei a Tônio se ele havia visto o homem. Tônio, confuso, respondeu: "Que homem? Não vi ninguém." Isso me deixou ainda mais desconcertado. Como ele não tinha visto? O homem esteve ali o tempo todo. Decidi não insistir. Apenas disse para Tônio terminar de limpar, enquanto eu cuidava do espeto de carne. Mas o estranho é que depois daquele dia, comecei a sentir algo diferente no trabalho. O espeto de ao pastor, que eu sempre cortava com facilidade, começou a parecer mais pesado, como se a carne tivesse mudado. Meus facões, que eu afiava todas as manhãs, não cortavam mais como antes. No início pensei que era apenas cansaço. Talvez o estresse estivesse acumulado, mas com o passar dos dias, a sensação só piorava. E então aconteceu algo que me deixou apavorado. Enquanto cortava a carne, senti uma pontada na mão, como se algo tivesse me mordido. Mas ao olhar, não havia nada ali que pudesse ter me machucado. Vi apenas uma marca vermelha, como um arranhão. Não dei muita importância. No entanto, naquela mesma noite, o desconforto piorou. A dor ficou mais intensa, como se algo estivesse errado com a minha mão. Ela começou a inchar, e o simples ato de segurar o facão se tornou insuportável. Mas isso não era o pior. Toda noite, eu sentia que alguém me observava. Às vezes via o homem refletido nas vitrines, ou do outro lado da rua, sempre na penumbra, como se nunca tivesse realmente ido embora. Quando já não aguentava mais, fui ao hospital. O médico examinou a ferida e disse que não era nada sério, apenas uma infecção que tinha piorado mais do que o normal. Ele me receitou antibióticos e recomendou que eu descansasse. Mas no fundo, eu sabia que o problema não era só físico. Algo muito maior estava acontecendo. Decidi me afastar da taqueria por uns dias para ver se as coisas melhoravam. Tônio ficou responsável por cuidar do negócio enquanto eu descansava em casa. Porém, mesmo longe, a sensação de estar sendo observado não desaparecia.
Eu não conseguia dormir bem. Sempre que fechava os olhos, via o rosto daquele homem, sua expressão e aquele sorriso perturbador. Quando voltei ao trabalho, Tônio disse que tudo havia corrido bem na minha ausência. A primeira noite foi tranquila, sem nenhum cliente estranho ou figuras na escuridão. Achei que talvez tudo não passasse de um delírio causado pelo cansaço e que o descanso havia resolvido o problema. Mas o alívio durou pouco. Alguns dias depois, ele apareceu de novo. Desta vez, não estava sozinho. O vi de longe, na mesma esquina de sempre. Mas agora havia outras figuras ao redor dele. Não consegui distinguir seus rostos, pois estavam cobertos pelas sombras. Mas senti os olhares de todos sobre mim. O medo me paralisou. Não era mais só um homem estranho me perseguindo. Agora eram vários. Naquela noite, decidi fechar mais cedo. Não dei explicações a Tônio. Apenas arrumei minhas coisas e fui embora. Desde então, nunca mais voltei à taqueria. Fechei o negócio e nem ao menos contei a verdade para ninguém. Às vezes penso que foi uma loucura, que tudo estava na minha cabeça. Mas até hoje sinto que algo daquela história ainda me persegue. Desde sempre fui fã de tacos. Desde que me lembro, toda sexta-feira à noite, depois do trabalho ou da universidade, eu gostava de parar em alguma taqueria. Era como uma pequena tradição pessoal, um ritual para encerrar a semana. A cidade do México, com seu ritmo caótico, tinha algo reconfortante nesses pontos de venda de tacos de rua, que iluminavam as esquinas. A luz amarelada das lâmpadas, o som da carne crepitando na chapa e o aroma da cebola grelhada misturado ao pastor. Para mim, esses lugares eram pequenos refúgios. Provei tacos em muitas taquerias da cidade, das mais famosas aos pontos improvisados em esquinas pouco movimentadas. Mas uma, em particular, me marcou. Ela ficava em uma rua que não era exatamente das mais movimentadas. A primeira vez que fui lá foi por acaso. O trânsito na Avenida Insurgentes estava terrível, então resolvi pegar outro caminho. Só percebi o pequeno letreiro Tacos El Güero quando parei em um semáforo. Ele estava quase escondido atrás de um poste de luz, mas o aroma que vinha do lugar chamou minha atenção. Sem pensar duas vezes, estacionei por perto. O local era bem simples. Um carrinho metálico com duas chapas para carne, uma mesa longa com molhos e dois bancos. Algumas poucas luzes iluminavam a esquina, e havia apenas duas pessoas comendo. Para o horário, isso era estranho. Geralmente, uma taqueria está cheia e animada. Mas ali tudo parecia quieto demais. O taqueiro, um homem magro de meia idade, trabalhava com habilidade, preparando um taco ao pastor com uma precisão que me impressionou. Me aproximei do balcão e pedi o de sempre. 3 tacos ao pastor com tudo, molho verde e um refrigerante. O homem quase não falou, mas sua eficiência era indiscutível. Enquanto esperava, notei algo estranho. As outras duas pessoas comiam em completo silêncio. Não havia aquela conversa animada típica das taquerias, nem brincadeiras entre o taqueiro e os clientes. Tudo estava envolto em uma quietude estranha. Só o som da carne na chapa quebrava a monotonia. Quando os tacos chegaram, o taqueiro os deslizou até mim com um movimento quase mecânico, sem cruzar olhares, sem dizer nada além de um leve. Aqui está. Não me importei muito no começo, porque o cheiro era irresistível. Dei a primeira mordida e, honestamente, era um dos melhores tacos que já provei. A carne tinha um sabor único, como se fosse marinada com uma receita secreta impossível de encontrar em outro lugar. Mas enquanto comia, uma sensação estranha começou a me invadir. Algo no ambiente não parecia certo. As luzes da rua pareciam mais fracas do que o normal. A escuridão entre os prédios próximos era densa, quase tangível, como se o carrinho de tacos fosse uma ilha de luz em um mar de sombras. Continuei comendo, tentando ignorar a sensação de desconforto. Me convencia de que era apenas cansaço acumulado pela semana. Mas quando terminei o terceiro taco, percebi que as duas pessoas que estavam lá já haviam ido embora. Agora o carrinho estava completamente vazio, exceto por mim e o taqueiro, que continuava limpando a chapa em silêncio.
Decidi pedir mais um taco, dessa vez de bisteca, porque queria prolongar a experiência. Admito, o sabor dos tacos tinha me conquistado. O taqueiro preparou o taco de bisteca rapidamente. Mas quando estava prestes a dar a primeira mordida, ouvi um som vindo da rua atrás de mim. Era como um sussurro, ou talvez passos leves. Me virei para olhar, mas não havia ninguém. A rua continuava tão vazia quanto antes. As sombras entre os prédios permaneciam densas e impenetráveis. Encolhi os ombros e voltei ao taco, achando que talvez fosse só o vento. No entanto, enquanto comia, a sensação de inquietação crescia. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse se aproximando. De repente, o taqueiro perguntou: "Tudo bem, jovem?" Sua voz era monótona, como se perguntasse apenas por educação, sem real interesse. A pergunta me pegou de surpresa, mas respondi: "Sim, tudo bem. E o senhor?" Ele não respondeu imediatamente, apenas continuou trabalhando. O silêncio voltou. Terminei o taco o mais rápido que pude. O sabor já não era tão importante. Eu só queria ir embora. Paguei e o taqueiro pegou o dinheiro sem dizer uma palavra. Quando me preparava para sair, ele falou novamente: "É raro alguém ficar tanto tempo por aqui." Confuso, perguntei o que ele queria dizer. Ele parou o que fazia, levantou os olhos pela primeira vez e me encarou. Seus olhos pequenos e escuros pareciam pesar sobre mim. "As pessoas não voltam. Só isso." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Suas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu me afastava. Caminhei até o carro com pressa, tentando não olhar para trás. Quando entrei no carro e olhei pelo retrovisor, vi que o taqueiro ainda estava lá, parado, me observando. Do outro lado da rua, uma figura imóvel, quase oculta pelas sombras, parecia olhar diretamente para mim. Desde então, nunca mais voltei àquela taqueria. O sabor daqueles tacos permanece vivo na memória, mas também o sentimento de que algo estava muito errado naquela esquina. Hoje, cada vez que penso em parar para comer tacos, me pergunto se deveria esquecer essa noite ou se há mistérios que é melhor deixar para trás.